sejam bem-vindos. Então, assim, eu achei muito... Eu vejo muito Deus em você, assim, e igual eu te falei, né? Eu quero... E esse bate-papo é para que eu também possa te conhecer melhor. Sim, A com sua certeza. história. Eu já vi alguns podcasts seus e fiquei impactada. E houve uma conexão em algumas histórias. Sim. E aí eu quero que você se apresente um pouco também. Sei que você é missionária, tem grandes projetos, tem devocionais, Amém, né? sim. Então pode se apresentar aí para nós, por favor. Quero dizer que é uma honra poder estar aqui com vocês, com a Raquel, nesse Podfly. Que haja uma conexão por si só, né? Porque nós também temos o Geração Reborn, que é uma borboleta. Aqui também a marca dela é borboleta. E eu creio que Deus está levantando muitas borboletas para voar, para alcançar o projeto, o propósito de Deus para a vida delas. E nós estamos aqui para cumprir a nossa missão e entender e viver o propósito de Deus para a nossa vida. Nosso coração está em servir, porque sabemos o que Deus fez na nossa vida. O desejo de servir, ele vem porque eu sei o que ele fez por mim. Eu sei de onde ele me tirou. Uau. Eu sei que se não fosse a graça dele e a misericórdia dele, eu não estaria aqui. E eu creio que a boa obra que ele tem feito nas nossas vidas, e muitas vezes quem está nos ouvindo está no meio do processo, está passando pelo processo e diz assim, parece que não vai acontecer comigo. Nós estamos aqui para dizer que vai, que a promessa chega, que um dia a promessa se torna real e você vai poder usufruir, desfrutar daquilo que um dia foi uma palavra e um dia vai se tornar, vai se ser concretizado na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém. Isso é uma verdade, porque também o desejo de falar e de proclamar o amor de Deus ao outro, também nasceu disso, de ver com graça que eu fui alcançada, sabe? Sim. Com graça que o amor de Deus, e de ver a minha história também. E aí é Deus que faz. Hoje eu vejo o meu casamento, vejo os meus filhos, a família que eu tenho. Não falo nada de bens, porque não existe bem maior do que a família. Exatamente. Né? E hoje eu posso dizer assim, gente, não existe, que nem hoje chegamos meio atrasados por algumas coisas. Um fez uma coisa, outro fez outra coisa, e eu falo, o que seria de mim sem eles, né? Então, hoje eu também olho para minha história, para minha vida, e eu vejo quanta graça. Sim. Me alcançou e me alcança todos os dias, né? Sim. E aí eu olho para essas coisas e falo, é tudo de Deus. Porque às vezes as pessoas olham para nós e pensam assim, e na realidade até perguntaram pro meu marido, sabe? O que acharam em mim? O que viu em mim, né? Lógico que meu marido é lindo e maravilhoso mesmo, gente, tá? Mas assim, é a graça do Senhor, né? Sim. É a graça. Mas quando vê em mim, eu acho que é pelo que as pessoas veem o que Deus fez. Sim. Por causa da minha história, né? Uhum. Mas fala um pouco, eu já ouvi um pouco, igual eu te falei, mas eu queria saber quem é a Jennifer Costa. Eu não sou uma pessoa muito boa pra ficar falando de mim, eu não gosto, mas eu entendo que é necessário, né? A gente muitas vezes compartilhar do que Deus... Eu não gosto muito de ficar falando de mim. Aí pergunta, quem é Jennifer? É difícil. Mas eu digo que é uma serva, né? Busco ser uma serva de Deus, alguém que alegra o coração dele, alguém que vai cumprir realmente o propósito dele, não só a minha vontade, não só aquilo que eu quero. Porque muitas vezes, para você viver a vontade de Deus, você tem que renunciar muitas vezes sua vontade. Então, o desejo do meu coração é gerar alegria ao coração do Pai. Então, acho que essa é a Jennifer. É uma filha que busca alegrar o coração do Pai. Na maturidade, buscando essa maturidade, buscando a manifestação do fruto do Espírito. Porque eu sei que nós vivemos num período que os dons são ovacionados, os dons são celebrados, os dons são aplaudidos. Mas não é dom que salva. É fruto. E o que adianta profetizar, o que adianta expulsar demônio e chegar lá no céu e o Senhor dizer, eu não te conheço. Eu não lembro de você. Então, o desejo do meu coração é que, acima de tudo, eu agrade
eu honre e lá no céu eu seja conhecida por ele. Amém. E ele saiba quem é a Jennifer. Uau. Então é isso. Não tem coisa melhor, né? Sim. Porque eu fico pensando nisso também, gente. Quão triste, como será, né? Nesse grande dia. E, A tristeza, né? De chegar lá e não ser recebido. e ouvir isso, E né? ouvir isso. Da boca do Senhor é muito Sim. triste, eu falo. E por isso que eu oro muito ao Senhor nesse sentido de guardar o meu coração, né, que seja guardado nele, para que eu não escute isso dele, né? E nada melhor que Exatamente. realmente sermos reconhecidas no céu. Sim. Mas isso é um processo também, né, Jennifer? Sim. Até eu acho que chegar a esse entendimento, a essa. Porque isso eu diria que é uma maturidade espiritual que a gente alcança em Deus, de chegar nesse sentido. Porque nós, como seres humanos, queremos o reconhecimento em algum nível, em algumas coisas. Todos nós. É uma necessidade inata. Isso. Mas nós, como servas, a gente entende que nós fomos chamadas para fazê-lo conhecido, né? Sim. Mas é uma luta. E eu acredito que quando chega nesse nível de maturidade que você chegou e que a gente busca em Deus, há um processo de quebrantamento, de entendimento. E no meu caso, umas coisas que eu gosto muito de dizer é que eu me deparei que eu não me via orgulhosa. Eu me achava a pessoa mais humilde da face da terra. E aí já tá o orgulho, Já. né? Mas eu me achava... Quem diz que é humilde já está sendo orgulhoso. Então, Humildade é uma linha tênue. sim, mas assim, às vezes por a gente também ter um entendimento errado. Do que é humildade. Isso. Exato. E aí eu li um livro, Ego Transformado, não sei se você já leu, do Sim. Tim Keller, eu amo. Eu falo, gente, isso Eu é um amo livro... ele, né? Eu amo Timothy Keller. Ele é muito bom. Aí eu falei, é um livro de cabeceira. Mas em alguns processos da vida, eu me deparei com esse meu pecado. E eu fiquei constrangida. Não tem quando você fica assim, vergonha de mim mesma. E eu falei, Senhor. E foi bom, porque ali Deus foi tratando. Eu reconheci o meu pecado Sim. do orgulho, o quanto eu sou orgulhosa. E aí Deus está tratando, Deus está quebrando, né? E Deus está fazendo. Mas foi muito... Isso que eu digo, é um processo, né? Que a gente vai passando. Sim. E de entendimento, né? Porque nem todo mundo consegue ver, tipo, eu sou orgulhosa. Todos nós temos um nível, né? Eu sempre digo que a salvação, ela é instantânea. Mas a santificação, ela é um processo. E esse processo de maturidade é um processo que eu estou. Não sou a pessoa mais madura do mundo mesmo. Sim. Não sou, e quem dera fosse. Mas é um processo diário. É porque a Bíblia diz que é de glória em glória. É a graça sobre a graça. É de graça em graça. A gente vai vivendo e alcançando o padrão, né, do céu de Deus para nós. Então, isso se dá como? Isso se dá aonde? No lugar secreto. Se a gente esperar crescer e amadurecer espiritualmente só indo à igreja, me desculpe, a gente vai viver uma vida constantemente rasa. Porque o culto de domingo na sua igreja, ele tem que ser uma continuidade do seu culto diário em casa. É verdade. Da sua busca, da sua devoção. Não apenas uma devoção, vou tirar 1 hora de oração, um tempo de devocional. Não somente isso. Porque também não adianta você ter 1 hora de oração e passar o resto do dia pecando. O resto do dia desagradando a Deus. Então, que essa oração não gerou um fruto. Nosso tempo com Deus, ele não encerra no amém. Ele vai continuar. Eu tive meu tempo de oração, mas no decorrer do meu dia eu tenho que estar conectada com o Senhor. Eu tenho que estar ligada com Ele. Eu tenho que estar com o meu coração realmente atento aos sinais do Espírito, à vontade dEle para a minha vida. E isso é um desafio. Então, a gente precisa amadurecer nesse aspecto. E por isso que eu acredito que Deus está levantando mulheres que vão para o lugar secreto. É tanto que Deus ele nos deu o projeto Geração Reborn, que é um projeto de mulheres que nasceu da minha dor, nasceu, eu digo que dos meus traumas, das minhas dores. E
precisamos, às vezes, reconhecer que eles existem. Sim. O problema é que, às vezes, a gente quer colocar uma maquiagem, a gente quer colocar uma capa e dizer assim, não, o que meu pai fez comigo não me afetou, o que minha mãe fez comigo não gerou nenhum efeito em mim. E às vezes você tá perdendo a oportunidade de ser curado, porque quando a gente reconhece, esse é o primeiro passo para que a cura chegue. Sim. Você reconhecer que foi gerado em você um dano, você reconhecer que foi gerado dentro de você um trauma, você reconhecer que talvez hoje você não consiga abraçar alguém porque você não foi abraçado, você não consegue dizer eu te amo, porque tem gente que tem dificuldade de dizer eu te amo, uma simples frase, porque você nunca ouviu. Então nós precisamos reconhecer que há traumas em nós, mas desse lugar de dor, de ferida, o Senhor, quando ele vem, ele cura, ele fecha e torna uma cicatriz, e esse lugar passa a ser um lugar de autoridade. E através do lugar que você foi ferido, você vai poder curar. Então são mulheres que usam do seu lugar da dor não para parar na dor, mas para se levantar, se reconstruir e poder viver o propósito de Deus para a vida delas. Isso como? Eu digo que se você tiver o seu devocional restaurado, você vai ter tudo ao seu redor restaurado. Você precisa ter o seu altar. Você precisa ter o seu tempo com Deus. Você precisa conhecer. E olha, eu vivo isso muito antes disso se tornar uma febre. Hoje a gente vive um tempo que se fala muito de devocional, sim, se fala muito de lugar secreto, se fala muito de se ter tempo com Deus, mas eu vivo em um tempo que eu nem sabia que existia essa palavra devocional. Mas uma coisa eu aprendi, que todos os dias, no Jardim do Éden, Adão e Eva estavam lá. Todos os dias, na viração do dia, Deus descia. Podia-se ouvir os passos do Senhor no jardim, indo ao encontro do homem para poder se relacionar com ele, poder bater um papo no final da tarde, poder tomar um café junto, poder saber como foi o dia, poder compartilhar dos mistérios de Deus com o homem, um homem compartilhar com Deus. E isso mostra que ele é um Deus pessoal. Ele não é uma energia, ele não é um ser místico, ele é um ser pessoal que deseja ter relacionamento. E quando eu entendi isso, não se falava de devocional. Mas uma coisa eu sabia, dava 18 horas da tarde, eu tinha 13, 14 anos, eu ia pro meu quarto e eu sabia, esse é meu tempo com Deus. Eu sabia que aquele era o tempo com Deus. E muitas vezes, quando eu chegava no meu quarto, eu já sentia Deus ali, me esperando. E eu vivi experiências profundas com Deus. Quando eu criei a consciência de que eu preciso me relacionar com Ele. Que como um Deus pessoal, Ele deseja relacionamento. Ele deseja se relacionar conosco. Não numa via apenas de eu dobrar meu joelho e pedir sem parar. Mas em compartilhar, será que a gente consegue chegar no nível de maturidade de poder dizer, Deus, eu tô aqui não só para pedir, mas para me colocar disponível para aquilo que o Senhor deseja fazer de mim hoje. Para me colocar disponível para cumprir a tua missão aqui na Terra. Então, às vezes, o que Deus está esperando não é só a nossa petição, porque a gente é muito boas para pedir. O que Deus está esperando é, Deus, pode contar comigo para aquilo que o Senhor quer. Pode contar comigo para o projeto que o Senhor tem hoje. Pode contar comigo. Quem é que o Senhor quer que eu ame? Quem é que o Senhor quer que eu abrace? E eu digo que aonde os meus pais não chegaram, na minha educação, na minha criação, porque eles me ensinaram o caminho, eu sou muito grata aos meus pais por isso. Eu nasci no lar cristão, mas aonde eles não chegaram, o Senhor chegou. O Senhor me ensinou. O que eles não me ensinaram, o Senhor me ensinou. E sabe aonde? Na palavra. Porque quando eu tive minha primeira experiência com Deus, ele disse, ame a minha palavra. E a palavra de Deus, ela nos instrui para todas as áreas da nossa vida. Nela a gente busca instrução para todas as áreas da nossa vida. Isso é uma verdade. Eu também, assim, tenho um tempo e, tipo assim, também fui criada e crescida, mas não tinha esse tempo específico com Deus, né? Porque na nossa época não se falava mesmo em devocional e tal. Ela aquela coisa de orar, né? Vai orar, né, tal. Mas tem pouco tempo, pra ser sincera, que eu descobri mesmo
a diferença que faz de ter esse tempo com Deus. Não é aquela coisa assim, ah, vou ter hoje, amanhã não tenho e tal. E não é aqueles devocionais só você lê. Lógico que tem dia que às vezes você só lê, porque hoje também tem essa praticidade, né, do devocional, que, né, você pode ler, tem outros devocionais. Mas é importante realmente termos esse tempo de reservar. Sim. E essa palavra que você falou é que eu falo com minha filha, com as minhas filhas, sabe? Eu falo, a mãe não vai conseguir preencher e eu vou te ferir e eu vou te magoar sem querer. Sem querer. Sem querer. Mas olhe para o seu Pai Celestial. O seu Pai que te ama e que nunca te abandona. E a palavra dele tem respostas para você. E ele vai preencher todas as lacunas da sua vida. Então, eu gosto também muito de falar isso com as minhas filhas, do devocional, de ter esse tempo com Deus, a importância disso tudo, né? Sim. E é muito bom colocar isso desde a adolescência. Sim. Porque eu comecei na minha adolescência a fazer muito tempo com Que Deus. linda, né? 13 anos aí, já separando esse tempo. É, E da onde na verdade, nasceu a minha isso? experiência com Deus, ela não se deu numa grande conferência, não se deu num Legal. grande... A minha experiência com Deus foi no quarto. Uau, que lindo. Sempre foi no quarto. Mas esse desejo nasceu ou você via alguém fazendo ou já veio assim? Na verdade, dois fatores. Primeiro, porque a minha primeira experiência, assim, a experiência mais impactante e transformadora que eu vivi com Deus foi aos meus 13 anos no quarto. Meu pai tinha me colocado de castigo, porque eu aprontava muito. Eu tinha 13 anos. Eu era, assim, a levada da turma, da escola. Meus pais tinham sido chamados na coordenação, aquela situação toda. Fiquei de castigo, não podia sair para canto nenhum, era dentro do quarto. Nisso que eu fiquei de castigo, eu tive um desabafo com Deus. E eu falei, Deus, o Senhor... Eu estava numa fase muito revoltada, de rebeldia muito grande. E eu tinha ficado revoltada, principalmente pelo fato do meu pai ter sido transferido para Natal, Rio Grande do Norte. E eu queria ter continuado com meus amigos no Rio de Janeiro, a minha escola, tudo. E essa mudança foi muito difícil para mim, mas foi Deus me tirando da minha zona de conforto, me levando para o deserto para eu poder ouvir a sua voz e conhecê-lo. E hoje eu sou apaixonada por Natal. Foi o cenário que Deus usou para marcar a minha vida. E no meu quarto eu falei, Deus, eu te odeio. O Senhor não tá nem aí para mim. O Senhor me trouxe para esse fim de mundo. Pode sumir da minha vida. Eu odeio o Senhor. Uau. E quanto mais eu falava isso, a Bíblia diz que quando você agride, tenta agredir o Senhor, você não tá agredindo a Ele. Você agride a você mesmo, porque você precisa dele. Você agride a sua própria alma. E quando eu tava falando isso, eu tava chorando no canto do meu quarto. E eu, por ser nascida e criada numa igreja pentecostal, você sempre, ainda mais anos atrás, você nunca não tinha Diante do Trono, não tinha David Killa. O que a gente tinha era músicas de fogo, músicas de poder. Você nunca vai ouvir falar de um Deus que abraça. Não se falava disso. Nunca ouvi falar disso na minha vida. De um Deus que abraça. Eu sempre vi Deus com a seguinte imagem. Se eu fizer algo de errado, ele vai me punir. Ele é um Deus severo. Então, eu nunca ouvi falar de um Deus que pega no colo. Nunca ouvi falar de um Deus que abraça. E nesse dia, quando eu disse, Deus, eu te odeio, pode sumir da minha vida, eu senti que alguém entrou no meu quarto, eu levantei a cabeça e senti um abraço. Uau. E nesse abraço, eu falei, nossa, minha mãe tá aqui. Não era minha mãe. E naquela hora, o Espírito Santo falou comigo, Jennifer, eu te amo. Ame a minha palavra. Eu te amo do jeito que você é. E isso que mais me marcou. Uau. Porque eu falei, meu Deus, como que ele disse que ama do jeito que eu sou se eu acabei de dizer que eu o odeio? E eu sei que eu chorava e dizia, eu não mereço esse amor. Essa experiência foi uma das experiências mais impactantes e transformadoras da minha vida. E quando eu vivi essa experiência no quarto, eu saí dali uma outra Jennifer. Os meus pais são testemunhas disso. Todo mundo que me acompanhou na época, porque eu liderava, eu sempre tive esse espírito de liderança e eu trazia os jovens para bagunça. Todo o conjunto de louvor dos jovens tinha sido afastado, ficamos meses sem cantar, porque a gente tinha aprontado muito e eu levei todo mundo para aprontar comigo. Mas quando eu saí de lá, eu saí outra Jennifer. Não foi ninguém, não foi um amigo, não foi uma pessoa, Uau. Não foi um pastor, não foi um líder. Eu lembro que quando eu cheguei no ensaio, depois de viver essa experiência com Deus, eu
Primeiro, que eu fui pro ensaio com a Bíblia. Isso já mudou. Essa Jennifer já tá diferente. E quando eu cheguei no ensaio, eu, a bagunceira, a conversadeira, a movimentava tudo. Eu fechei os olhos e me conectei com Deus. Deus veio com uma graça, com um poder naquele ensaio, que teve batismo com o Espírito Santo. Teve gente falando em línguas, jovens tendo visões. Quase que acabou o nosso ensaio. Foi um derramar da presença de Deus. Por isso que eu digo que Deus ele precisa apenas de uma pessoa para incendiar todo o ambiente. Uma pessoa incendiada pela presença dele incendeia todo o ambiente. E ali eu vivi uma das experiências mais impactantes da minha vida, uma transformação mesmo, que não foi influência de ninguém, foi eu e o Senhor. E a partir daí, eu apaixonada por Jesus. E Deus começou a usar vários profetas para mim dizer, ame a minha palavra. Para onde você for, leve a Bíblia. Eu estava no intervalo, eu estava com a Bíblia da escola. Eu ia para a padaria, eu estava com a Bíblia. Para onde eu ia, para o ensaio, eu estava com a Bíblia. Minha Bíblia era toda... Se eu entendia ou não entendia, eu estava lendo. Eu comecei a ler... Eu lembro que um dos primeiros livros que eu li da Bíblia inteiro foi Jó. Eu peguei o livro de Jó, li tudo. Depois fui para Isaías. Comecei a mergulhar na palavra. E amar a palavra de Deus. E essa busca me fez entender que eu precisava ter meu tempo com Deus. Eu precisava me relacionar com Ele. E graças a Deus, tempos depois, eu tive uma liderança que foi muito intencional na minha vida. Uma liderança de jovens. Então, eu acredito que um líder de jovens, ele tem uma capacidade de influência na vida de um jovem que ele não tem ideia. Eu me lembro que um dia eu cheguei na igreja e o meu líder de jovens olhou para mim e falou assim, e aí, teve seu tempo com Deus hoje? Aí eu falei assim, não, tô super enrolada, tenho prova na escola, muita coisa para fazer. E ele era um homem, assim, que me inspirava a amar a Deus. E ele olhou assim para mim, ele falou assim, abre aí o Salmo 63. Aí eu abri. Aí ele falou assim, lê aí o primeiro versículo, que diz assim, de madrugada te buscarei. Ele, o que você faz de madrugada? Eu vou dormir. Quem tem sede vai pra madrugada buscar ele. Não tem desculpa pra não ter tempo com Deus. E eu, meu Deus. E aí eu vi o nível da importância da gente buscar Deus. Porque se deixar, a gente vai colocar muitas desculpas. Eu tenho que levar filho na escola, eu tenho que fazer isso, eu tenho prova, eu tenho tanta coisa. Mas quem tem sede, encontra um tempo, nem que seja na madrugada, pra buscar ele. Quer ver? A gente buscar rapidinho. Só Deus colocar a gente numa aprovação. No instante a gente visita as madrugadas para orar, né? E o grande problema, e eu acredito que a gente precisa aprender a ser constante, inclusive quando Deus nos abençoa. Sim. Inclusive quando tudo vai bem. A gente ser constante na nossa busca por Deus. É a fidelidade, né? Isso. Ter essa fidelidade na abundância, na bonância, né? Que é verdade, e buscarmos o Senhor nas tribulações, nos desafios, todo mundo corre, mas quando está tudo bem, aí que ele quer ver a nossa fidelidade, né, com ele. Exatamente. Nossa, mas que lindo isso, lindo. Sim. Assim, você ser tocada pelo Espírito Santo, sentir-se abraçada, é uma experiência, assim, incrível mesmo, incrível, porque geralmente a gente escuta que fui inspirada por alguém, né? Mas ministrada por alguém. E eu lembro que eu tive essa experiência com Deus. Tipo assim, semana seguinte, meu pai chegou com o CD do David Keelan. Uau. Que era Abraça-me. Nossa. E no fundo do CD, quando você tirava o CD assim, no fundo tava contando a experiência que ele teve com essa música. Que ele tinha tido a sua filhinha e que ela tinha nascido no hospital, sendo que ela precisou ficar na incubadora por alguma... Ou nasceu prematura, não lembro. Ela precisou. E ele teve que ir embora sem levar a filha. Uau. E aí ele sentiu saudades. Aí o Espírito Santo falou assim, a mesma saudade que você tá sentindo dela é o que eu sinto de você. Uau. E ali ele nasceu essa música, né? Quero ser como criança. Não vou ousar cantar aqui, porque minha voz está super rouca, mas que diz, né? Abraça-me.
E essa canção, eu falei, meu Deus, é o que eu vivi. Uau, que Ela traduz exatamente o abraço que eu senti. E eu me lembro que eu fiquei assim, como uma adolescente ainda, com entusiasmo de uma adolescente, eu fiquei assim, apaixonada. E eu lembro que quando eu comecei a tocar violão, ela foi uma das primeiras músicas que eu peguei. Porque essa música realmente marcou minha vida. Ela é linda, né? É, Ela linda. linda. E você canta pelo jeito, né, também. Sim. Eu vi, eu acho que um vídeo, se alguma coisa, eu falei, eu acho que ela canta, gente. Canto. Nossa, que lindo, que lindo. Gente, então, se inscrevam no nosso canal aí, dê o seu like. Gente, porque que testemunho maravilhoso é esse, ser tocado. E eu espero que você aí também esteja sendo tocada pela presença, pela doce presença do Espírito Santo, porque aqui nós estamos sendo tocadas, sendo agraciadas, abençoadas. Amém. Até perdi a palavra que eu ia falar aqui, gente. Misericórdia. Mas se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com as amigas também. Amém. Jennifer, mas me conta, você teve um desafio também na sua experiência Vida sentimental, vida né? sentimental. Sim, que foi o testemunho, né, que Deus usou pra cumprir promessas dele na minha vida. Exatamente o lugar da minha maior dor. Foi o lugar que Deus falou assim, é agora que eu vou fazer, é agora que eu vou cumprir minha promessa, é agora que eu vou te levantar, é agora que eu vou te usar. Sim, mas só um pouquinho. Aí você teve esse encontro com Deus nos 13, Sim. né? Sim. Aí desses 13, você... Eu vivi uma adolescência entregue ao Senhor. Uau. Na minha juventude. E eu digo assim que é até um pouco ousado dizer, mas eu digo com toda a convicção que eu vivi um avivamento na minha adolescência. Eu vivi com Deus experiências sobrenaturais. Assim, Deus me levou e me ensinou a amar mesmo a presença dele, amar profundamente. E eu digo que hoje o que essa geração precisa é de uma real experiência com Deus. Porque quando você tem uma experiência real com Deus, nada vai roubar isso de você. Verdade. E eu me lembro que quando eu passei a amar a Deus, eu passei a amar o que ele ama. Porque não tem como você chegar no coração dele, não sentir o que ele sente e não amar o que ele ama. Mas isso é uma verdade. É o que eu falo que... Me perdoa, gente. Tô me recuperando dessa gripe. Ô, Jesus. Que pegou ela aqui. Mas eu acho que foi essa... Saindo do Rio, chegando aqui, estava frio um pouco. Já tô 2 semanas aqui, ainda tô no processo. Mas orem por mim, por favor. Amém. Orem mesmo, gente. Que Deus tem trazido bênçãos e bênçãos sobre a vida dela. Amém, amém. Mas, olha, uma coisa que eu falo realmente com as minhas crianças também, que é o que você falou. O que vai marcar a nossa geração e essas próximas gerações que estão aí, né? É uma experiência com o Senhor. Genuína com Deus. Experiência. E eu digo assim, que... Eu sei que, por exemplo, o que aconteceu em Asbury... Muita gente, eu não sei se é avivamento, é movimento, não sei o quê. Gente, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, quem estava ali, quem viveu isso, foi marcado de um nível que nunca mais vai se esquecer. Fato é que vai ter alguns que vão viver isso e não vão querer Deus ainda. Que vão se desviar no meio do caminho. Sim. Mas vão ter aqueles que vão ser incendiados e nunca mais vai se apagar essa chama. É verdade. Nunca mais. Eu digo porque eu vivi um avivamento. Dentro da minha dimensão, dentro da minha realidade, eu vivi um avivamento. Eu buscava Deus intensamente. Eu me reunia com as minhas amigas. Isso eu tô falando dos meus 13 até os meus 18 anos. Foi intensamente assim. Uau. As minhas amigas iam dormir na minha casa. Como amiga que vai dormir na casa de uma amiga, o que você faz? Bate papo até a noite? Não. Filmes. Nós dobrávamos o joelho e orávamos. Uau. E a gente vivia experiências com Deus, a gente sentia anjos conosco, a gente sentia as águas do Espírito, a gente vivia experiências reais. A gente abria a Bíblia, uma dizia o que Deus trouxe a ela, eu abria a Bíblia e dizia o que Deus trouxe para mim. Vivíamos, eu andava na rua falando em línguas. Olha, gente, eu às vezes tenho até dificuldade de contar o que eu vivi na minha adolescência, porque eu acho que não é para todo mundo, porque foi algo tão específico para mim, foi um nível de intensidade, e eu passei a amar o que ele ama, que era vidas. E todas as terças-feiras e sábado de manhã,
os nossos jovens foi tomados por essa paixão. Nós amávamos vidas. Então, nós fazíamos evangelismo nas ruas. A gente ia com uma Kombi, com uma caixa de som, com microfone, com violão, com atabaque, e a gente ia pras ruas. Parava no ponto e a gente chegava. Viemos aqui, cada hora um jovem dava uma palavra, um começava com louvor, viemos aqui dizer do amor de Jesus. A pregação era evangelística, era uma pregação na rua, com pessoas passando, com pessoas parando para ouvir, e isso outros jovens com os panfletos indo de casa em casa na região. Uau. Então eu vivi isso intensamente por semana. Não foi assim, um ano, foi assim, uma semana. Não, foi durante toda essa minha fase, a gente viveu isso intensamente, que era esse evangelismo na rua. E nos sábados de manhã a gente ia para os trens. Então a gente entrava, um jovem com atabaque, um jovem com violão e as mulheres, e a gente, né, todo mundo cantando. A alegria está no coração. Entrávamos assim nos trens. Então a gente já entrava aquele grupo jovem, né? Então todo mundo ficava assim, um jovem no sábado de manhã, em Natal, que tem praia, tá aqui evangelizando no trem. Uau. Então assim, se isso não é avivamento para alguém, para mim foi. Sim. Para mim foi, porque o avivamento é isso, essa paixão por vidas. E eu era apaixonada. Eu me lembro que eu saía da escola e ia... Minha mãe falava assim, meu Deus, cadê a Jennifer? Eu tava na igreja. Eu saía da escola, ia pra igreja, porque tinha uma oração que era o Pocinho de Jacó, e ia orar. Ia buscar a face do Senhor. Então... E no meio do caminho, se eu encontrava alguma pessoa, algum pedinte na rua, eu parava para falar de Jesus. Então, eu era muito apaixonado, o que eu vivi era muito intenso. E nós tínhamos um retiro... me empolguei falando da minha juventude. Você entrou nesse assunto. Eu tinha um retiro que a gente fazia todo o carnaval de jovens. O retiro, ele começou normal, como todo retiro de jovens. Ele tem gincana, ele tem futebol, ele tem brincadeira. Vou te dizer o que aconteceu. No retiro de 2003... Era um retiro normal. E esse foi um dos retiros assim que mais marcou a nossa vida. Esse retiro, ninguém queria ir pro futebol. Uau. Ninguém queria ir pra piscina. Ninguém quis gincana. Terminava o culto e ninguém saía do lugar do culto. Uau. Deus tomou os jovens de uma maneira sobrenatural. Acabava o culto e a gente ficava lá chorando, se derramando na presença de Deus. Que coisa O próximo retiro, sabe que a direção que Deus deu para a liderança? Vamos fazer um retiro de jovens, em pleno carnaval, 5 dias, sem lazer, sem piscina, sem futebol, sem gincana, buscando a Deus manhã, tarde e noite. Sabe quantos jovens deu? Mais de 700 jovens. Uau. A televisão da região foi lá entrevistar. Como pode 700 jovens em um ginásio, sem piscina, sem lazer, sem futebol, buscando a Deus de manhã, de tarde, de noite. E eu fui uma das entrevistadas. Uau. Então, se isso é um avivamento, eu vivi um avivamento. Pode ser para muitos, não. Mas o que a gente viveu foi um avivamento. Eu me lembro que a gente saía na área das mulheres, a gente saía do banheiro, era Deus usando uma para outra no meio do corredor. Quando a gente estava indo pro quarto, se esbarrava. Tinha meninas que durante a alimentação, elas não conseguiam nem comer, que elas não conseguiam parar de chorar, de se derramar na presença de Deus. Uau. Teve gente que ficou mais de 24 horas falando em línguas estranhas, não conseguia falar português. Foi tomada pela presença de Deus. Então, essas loucuras não dá para contar para todo mundo. Mas, por acaso, aqui, Deus está deixando eu compartilhar algo que eu pouco falo a respeito, mas que foi nítido o agir de Deus. E mais uma das experiências que a gente viveu nesse retiro de 2003, que ninguém quis o lazer, que voluntariamente, não foi obrigado, voluntariamente ninguém quis ir para a piscina. Ninguém quis, a gente só queria a presença de Deus. Nesse retiro, eu e uma amiga, eu lembro que esse retiro foi voltado para missões. E cada quarto ele tinha o nome de um país. O meu quarto, nunca vou esquecer, era a Etiópia. E nesse quarto, eu e uma amiga falamos assim, vamos acordar 3 da manhã pra gente orar. Vamos pro banheiro, eu era líder desse quarto. Falei assim, vamos orar. Entramos no quarto, começamos a orar. Orar pela China, orar pela Índia, orar pelas nações, orar pelos missionários. Essa era a nossa preocupação, sabe? E eu me lembro que quando eu comecei a orar, eu e ela, a gente começou a ouvir cânticos de anjos. Aí eu falei assim, amiga, você tá ouvindo o que eu tô ouvindo? Aí ela, tô. Você tá ouvindo que... Eu acho que o quarto aqui do lado tá orando também. Vamos lá, eu tô ouvindo cânticos de anjos em línguas. Ela falou assim, eu também tô ouvindo. Aí saímos do quarto quietinha, nós duas. E fomos no quarto do lado. Era chalés. E o chalé do lado tava tudo apagado. Não tinha ninguém orando.
Fomos num outro chalé de mulheres e tava tudo apagado. Eu falei, gente, desse lado tá tudo apagado e eu não paro de ouvir. Tem alguém orando, tem alguém cantando. Ai, e sendo que a divisão dos chalés femininos e os chalés masculinos era 2 campos de futebol. Uau. Então, era uma distância muito grande. Enorme. Então a gente falou assim, vamos até a metade desse campo pra ver se tem alguma luz acesa dos homens. Deve ser pra lá que deve estar ouvindo. A gente nunca imaginou. E aí, quando a gente tá indo no meio do campo, isso de madrugada, vem o líder dos jovens com 5 homens e fala assim, meninas, o que vocês estão fazendo acordada? Aí a gente, é porque a gente tá ouvindo línguas estranhas, a gente tá ouvindo cânticos espirituais e a gente tá achando que tem alguém aqui orando. Aí eles, a gente tá procurando a mesma coisa. Uau. E lá tá todo mundo dormindo. Uau. Ele falou assim, vamos pro chalé agora, o lugar da oração. Vamos lá pro lugar da oração agora. Isso são anjos que estão aqui nesse lugar. Isso se tornou tão real. O que a gente viveu foi tão real que teve gente que naquela época já tinha celular que falou assim, eu tô aqui no retiro, escuta os anjos. E a pessoa do outro lado da linha ouvia. Foi assim, algo que marcou a nossa vida. E isso ninguém vai tirar de nós. Ninguém! Eu sei o que eu vivi e foi real. E a gente viveu experiências reais com Deus. Então, a minha juventude foi marcada. Mas embora tenha sido marcada por Deus... Muito, que coisa linda. E eu consigo, assim, você falando, eu consigo sentir. Eu me emociono quando eu falo. Como se eu estivesse ali, gente, que coisa linda. E sabe o que eu acho mais lindo ainda? É ter a juventude marcada por essa presença, por essa experiência viva que ninguém pode tirar e apagar, né? Essa chama, o que queima dentro, né? Exatamente. Ai, gente, é gostoso demais. É lindo. E... Desculpa, gente. Mas por mais, né, que você viveu essa experiência... Tudo isso ainda vivi desafios. Sim. E eu me lembro que, como eu já contei, né, isso é algo já aberto nas minhas redes sociais, no meu testemunho, que eu vivi um abuso na minha infância. E nesse período que eu vivi essas experiências profundas com Deus, foi um período de muita cura. Porque eu guardei esse segredo até os meus 18 anos. Nunca falei nada pra ninguém. Mas todas as vezes na minha adolescência que eu ia para os pés do Senhor, Deus tratava esse lugar. Uau. Deus trazia esse lugar. E Deus dizia assim, eu tô entrando no quartinho escuro. Que você não deixa ninguém entrar. Que tá uma bagunça, onde tá os entulhos. E eu tô entrando, abrindo a porta, acendendo a luz e tirando os entulhos para fora e trazendo luz a esse lugar. Trazendo cura sobre esse lugar. E eu me lembro de inúmeras vezes como adolescente, indo pra frente chorando, levando pra Deus essa dor, que ninguém sabia que eu carregava. Ninguém tinha ideia que eu carregava. Mas eu carregava. E ali eu lembro que aquela música Águas Purificadoras foi uma música que me marcou profundamente. Porque eu lembro perfeitamente que várias vezes no altar, Deus dizia, eu estou passando essas águas no seu interior, em áreas que ninguém sabia. Minha liderança não sabia. Minhas melhores amigas na época não sabiam. Porque eu nem tinha maturidade para compartilhar. E eu compartilhava, e eu rasgava meu coração com Deus. E ele dizia, as minhas águas estão passando nesse lugar, eu estou trazendo cura. E Deus realmente, ele foi trazendo cura ao meu coração, de uma forma profunda. Por isso que eu digo que se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Mas eu digo que existem curas que você precisa ser reabilitada, que elas não são instantâneas. É igual quando você é curada, por exemplo, você sofre um acidente. Você está no processo de cura, mas você precisa fazer uma reabilitação com fisioterapia, com fisioterapeuta, para voltar aos movimentos que você tinha antes. Sim. E eu digo que um abuso, ele gera marcas tão profundas que você precisa de um tempo de reabilitação. Você precisa de um tempo para voltar a andar de novo. Aprender a lidar com aquilo de novo. E eu me lembro que aos meus 18 anos eu contei pela primeira vez a alguém do abuso que eu tinha sofrido. E ali começou realmente eu vivendo, realmente experimentando essa cura.
literal. Porque eu estava no processo de que Deus estava visitando, Deus estava entrando, Deus estava começando a trazer isso ao meu coração, que era um lugar que precisava de cura. E aos meus 18 anos, ou seja, isso aconteceu aos meus 7. Aos meus 18, eu consegui falar. 11 anos. Né? Muitos anos. E quando eu compartilhei isso, eu entendi que ali foi um lugar onde eu fui muito machucada e que eu precisava abrir e acessar esse lugar, perdoar. Mas esse perdão já tinha sido liberado. Mas perdoar, literalmente, liberar esse perdão. E eu digo assim, que eu já tinha perdoado, e eu quero explicar, porque eu me lembro que aos meus 10 anos eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu vou explicar esse termo porque algumas pessoas não entendem. Eu recebi o dom de línguas, né? Realmente recebi o Espírito Santo na minha vida. Já tinha aceitado Jesus aos 8 anos de idade, nascido e criado na igreja, mas ali eu tive uma experiência real com Deus. Também, aos 10 anos de idade. E eu me lembro que foi uma das marcas, porque Deus falou assim, olhe para a pessoa que te tocou e me veja nela. Perdoe ela. Uau. E isso aos 10 anos de idade. Então ali começou um processo de cura muito grande na minha vida. Então Deus, ele foi me ensinando a perdoar. E o perdão muitas vezes é você olhar para quem te feriu e ver Jesus. Olhar com misericórdia, sabe? E ver Jesus naquela pessoa. Eu não sei nem descrever isso na profundidade, mas eu me lembro que eu conseguia você honrar até quem não merece honra. Porque se você vê Jesus numa pessoa, você vai estar honrando até quem não merece. E quando você honra, você perdoa. Então, porque o perdão, ele é uma honra. Você está dando algo que alguém, teoricamente, não merece receber. Mas você está liberando esse perdão. Porque você vê Jesus nela. É o tamanho do perdão que você recebeu, né? Eu gosto de dizer assim, se você sente e recebeu o perdão que Jesus te deu, olhando para você, você consegue perdoar. Porque você vê o quanto eu fui perdoada, por que não perdoar, né? Sim. É um desafio, Sim. né? Porque é diferente a gente falar isso para alguém, mas quando você vive isso, ainda mais quando você foi tocada, é uma coisa que deixou marcas e profundas, né? Porque eu também já passei por abuso e é uma marca que você leva para uma vida toda. Para uma vida toda. E se você não entender ou não entrar no processo ali, você leva para o seu casamento, para os seus relacionamentos. E então, assim, é você deixar mesmo, entender o quanto você foi perdoada, perdoar e liberar o perdão, né? Exatamente. E tratando, né? Exatamente. Então, eu passei por esse lugar, mas como toda jovem, eu tinha os meus anseios. Sim. Eu tinha um anseio de ter minha família, eu tinha um anseio de me casar, eu tinha um anseio de seguir minha vida. E eu digo que a primeira oportunidade que eu tive de casar, eu casei. E isso veio quantos anos? Eu tinha 25 anos. Quando você se casou? Isso. Primeira oportunidade que eu tive, eu casei. Casei na precipitação. Casei sem ouvir os conselhos da minha mãe, porque, na verdade, ela não era a favor, mas eu insisti e prossegui. E casei naquele anseio de, talvez, ir logo para uma oportunidade de ter minha vida e talvez sanar aquele lugar do abuso que eu vivi. E nessa minha ansiedade como jovem, nessa minha precipitação, eu vivi uma das maiores dores, né, da minha vida, que foi o divórcio, porque eu casei errado. E eu sempre digo assim, vivi um relacionamento abusivo? Vivi. Ele era agressivo? Era. O meu pastor chegou a ver um roxo no meu braço? Viu. Uau. Mas a culpa não era dele. A culpa foi minha, de entrar num lugar que Deus não queria que eu entrasse. E ele me deu sinais de que não era pra eu ir. Mas eu falei, não, mas ele é maravilhoso. Não, mas ele é bom. Nossa, mas ele faz isso. E eu foquei na parte boa e não percebi os sinais que Deus me deu.
todos os sinais que ele me deu, que não era a pessoa. E o primeiro era ouvir a sua mãe, né? E o primeiro, porque eu digo que isso é um princípio de honra que faz uma grande diferença. E antes eu tivesse ouvido minha mãe, porque depois que eu aprendi que o segredo é ouvir mãe, no segundo eu acertei. Porque ela olhava pro meu marido hoje e ela dizia, esse é o genro que eu queria ter. Ele tem tudo a ver com a Jennifer. E olha, minha mãe tava certa. Sim. Porque a mãe conhece você. Sim. Ela sabe o que vai dar certo e o que não vai dar. Então ela já conhece sua personalidade, seu jeito. Ela sabe o que você merece receber de Deus também. Ela sabe que não é qualquer coisa. Ela deseja o melhor pra você. Então, quem dera eu se eu tivesse ouvido minha mãe pela primeira vez. Então, eu sempre digo isso para os jovens. Ouça o conselho de sua mãe, de seus pais. Verdade. Isso faz uma diferença muito grande. Isso é verdade. Eu falo assim, a minha mãe conversou com meu esposo só pelo telefone. Ela já foi falando, esse é seu esposo, é isso que eu falei, mãe, ele conversou para marcarmos para ele ir lá em casa conversar com ela e pedir, né? Mas ela já falou, não, é de Deus e não sei o quê. Eu falei, mãe, a senhora nem conhece ele. Então, assim, realmente a mãe, ela sabe. A mãe sabe. Sabe. É verdade. E nisso, eu entrei... Porque o que acontece? Quando você entra num relacionamento abusivo, você também tem uma perspectiva de vítima. Porque ele fez isso comigo. Porque ele isso. E você coloca toda a culpa no relacionamento na outra pessoa. Mas todo relacionamento tem a culpa dos dois. Primeiro, talvez você não era pra ter entrado nesse casamento. Sim. Né? Primeiro, você era talvez pra ter buscado mais a Deus, buscado direção. Sabemos que há casos e casos. Sim, mas no meu, eu não coloco toda a culpa lá. Porque o erro foi meu. Eu tinha experiência com Deus. Eu tinha caminhada com Deus. Eu tinha história com Deus. E eu não quis ouvir na hora que eu precisei ouvir. Porque não convinha a mim. Eu queria que o meu desejo acontecesse. Sim. Que a minha vontade acontecesse. E até mesmo porque eu achava que com 25 anos eu já estava casando velha. Esse desespero do jovem. Minha irmã, se acalme. Porque é melhor você esperar do que você chorar depois de um divórcio. Eu digo por experiência própria. A gente fica nesse desespero. Espera que vale a pena. Olha, depois... Eu vivi um divórcio, tive que entrar na fase da espera novamente, que é extremamente dolorosa depois que você vive um divórcio, muito mais difícil. Primeiro, porque o diabo ele vai te atacar, ele vai dizer pra você, nós vivemos em um período de muita religiosidade também. Então, o que acontece com uma mulher divorciada? Ela acha que divorciou, morreu. E eu me lembro que uma das coisas que ele dizia pra mim, ele dizia assim, agora você tá divorciada, você nunca mais vai cantar, nunca mais vai pregar, acabou seu ministério. Mas isso era o inimigo usando ele. Sim, sim. Mas Deus olhou e disse, é agora que eu vou começar, é agora que eu vou levantar, é agora que eu vou fazer. E isso foi o que Deus fez, mas eu achei por um momento que eu estava vivendo o fim do meu ministério, o fim do meu chamado. E Deus pegou o lugar da minha pior dor e falou assim, agora que eu vou começar, agora que eu vou reconstruir. Mas eu me lembro que essa fase da espera, sim, após um divórcio, não foi fácil. Porque você acha que você não vai poder viver de novo, você acha que já tá velha, você acha que não vai ter nunca ninguém pra você, sendo que eu fui pro joelho. E você viveu fui quanto pro joelho tempo esse relacionamento? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Foi rápido, graças a Deus. Fui pro joelho. Busquei a Deus nas madrugadas, comecei a orar. Falei, Deus, o Senhor disse que eu ia ter uma família. O Senhor falou que eu ia ter filhos. O Senhor falou que eu ia ter um marido que me amasse. O Senhor falou que eu ia ter uma família e agora tá tudo arruinado. E eu apresentei para Deus o meu coração. Eu me lembro que Deus falava que eu ia ter uma família desde os meus 13 anos de idade. Deus usava profetas e dizia que eu ia ter uma família. Eu sabia que isso era a promessa de Deus para minha vida. O que o diabo queria? Ele queria arrancar a promessa de Deus para mim. Mas eu fui para a presença do Senhor e comecei a colocar diante dele as promessas. Comecei a orar. E você precisa ter muito cuidado. Porque quando você está perto de viver a bênção de Deus para você, vão vir as cópias. Os que parecem ser, mas não são. E aí começaram a vir os que parecem ser, as cópias. Mas eu fui firme no que eu pedi a Deus. Uma das coisas que eu pedi para Deus, e abrindo assim, aqui, uma das coisas que eu pedi para Deus, eu não queria homem com filho.
Porque, graças a Deus, no meu primeiro relacionamento, eu não tinha tido filho. Sim. Então, eu falei, Deus, eu não quero ninguém com filho. Se eu posso te pedir isso, eu não quero ninguém com filho. Eu não quero alguém com filho. E ninguém não, como se fosse qualquer um, né? Eu não quero alguém com filho. E eu começou a aparecer com filhos. Eu não quero. Fui firme. Não quero. Até que Deus preparou bom encontro. E eu digo isso, que Deus prepara o bom encontro. O Elias é meu vizinho, desde a minha infância. Mora praticamente na mesma rua dos meus pais. Ele era líder dos jovens, me chamava pra pregar na igreja dele. A gente se conhecia assim, a paz, irmão. Que legal. Mas a gente nunca sentou pra conversar. Ele tinha uma namorada, eu tinha meu namorado, teoricamente. Depois eu fiquei solteira, depois ele terminou, mas a namorada ficou atrás dele. Enfim, a gente nunca conseguiu ter um tempo, eu e ele, de conversar. Mas eu percebia que ele me olhava diferente. E eu sempre achei o Elias bonito. Aí, Elias, parabéns! Como diz a minha avó, vai comendo pelas beiradas. E aí eu lembro que passamos por essa fase, né? E a gente nunca teve a oportunidade de sentar, conversar, nada. E eu não sabia efetivamente se ele gostava de mim ou não. Eu percebia que havia um interesse, mas nunca foi falado, nunca tivemos oportunidade de nada. E o Elias, ele sempre foi fora de rede social. É tanto que até hoje. Ele praticamente nem tem rede social, ele não gosta desde aquela época. Aquela época era Facebook, Orkut, lembra? Orkut, Eu procurava o Elias, já cheguei a procurar o Elias e nada de achar as redes sociais. Não é à toa que tem esse nome também poderoso, Elias. Mas aí nada, ele não tinha rede social, o Elias sempre foi fora dessas coisas. E aí, não tivemos oportunidade de seguir minha vida, ele seguiu a dele. E depois, né, de estarmos juntos, ele conta que o dia do meu casamento, a mãe dele olhou pra ele e falou assim: aí, meu filho, você perdeu. Uau. E disse que ele ficou muito triste no dia que eu casei. Mas passaram-se os anos. Um dia, meu pai, chegando em casa, encontrou o Elias na rua, porque eles moravam praticamente na mesma rua. Ele falou: você tá sabendo? A Jennifer se divorciou. Aí, dentro do coração dele, ele ainda há uma esperança. Uau! Esse Elias é persistente, hein? Ainda há uma esperança. E no ano de 2016, se eu não me engano, na virada do ano, ou seja, ele não tinha meu telefone, a gente não tinha contato nenhum, praticamente. Ele, na virada do ano, e o Elias, nesse tempo todo, não casou. Uau! O Elias dobrou o joelho e falou assim, na virada do ano, falou assim: Deus, eu quero casar. Tipo assim, agora eu quero casar. O Elias sempre se preocupou muito em ter uma estabilidade financeira antes de entrar no casamento. Ele sempre foi muito preocupado com essas coisas. E ele falou: Deus, agora eu quero casar. E eu ia ficar muito feliz se fosse a Jennifer. Uau! Nesse ano, ele me mandou uma mensagem. Eu ignorava ele várias vezes. Minha mãe passando na rua falou assim: Irmão Elias, você tem o número da Jennifer? Minha mãe, minha mãe cupido. As mães. Ele, não tenho. Aí ela falou assim: vou pedir pro Matheus te passar, meu irmão e tal. Enfim, pegou meu número e ele me mandou mensagem: oi, lembra de mim? Eu sou o Elias e tal. Eu falei: lembro. Aí eu pensei: nossa, nada a ver. Nunca aconteceu nada, vai acontecer agora? Nada a ver. E aí eu lembro que ele me mandava mensagem, falava da gente tomar o café, eu ignorava. Até que uma hora ele se posicionou e ele me mandou uma mensagem assim: eu gosto de você. E eu estou orando por você. Uau. Aí meu coração estremeceu. Eu falei: gente, por que eu não me dou uma chance de sair com ele, de conversar com ele, de conhecer ele? Porque eu conheço, assim, meu vizinho. Sim. Conhecemos, né? As famílias se conhecem e tal, mas sei que ele é um menino crente, eu sei que ele é uma bênção. Mas por que eu não saio com ele? Não vou tomar um café com ele? Aí eu falei assim... Aí ele me chamou pra jantar. Eu falei: tá bom, então vamos. Foi numa sexta-feira, um sábado. Fomos jantar. E ali tivemos uma conversa já bem sincera, assim, uma conversa... abrimos, assim, o nosso coração, tanto dos processos que ele passou, de relacionamento, o meu. E dali a gente começou realmente a estar junto, a ficar juntos, e Deus começou, assim, a abençoar, a confirmar. E o lindo, sabe o que foi? Foi ver a alegria da minha mãe. Uau.
eu lembro... Ai, gente, eu tô muito chorona, assim. Eu tô tentando não chorar, mas tá difícil. Eu lembro da alegria da minha mãe quando eu fui sair com ele, sabe? E quando eu casei errado, eu fiz a minha mãe chorar de tristeza. Mas eu vi a alegria dela de ver que eu tava saindo com Elias, que ele é um bom homem, um homem de caráter. Que Deus estava ouvindo as orações dela. Que ela dizia, Deus, e agora? O que vai ser da minha filha, divorciada, né? Passando por todo esse processo. E ela viu que as orações dela foram atendidas. Então, mães, orem pelos seus filhos. Porque por mais que você veja muitas provações, parece que nada está acontecendo na vida do seu filho, quanto você orou por isso, parece que nada aconteceu, uma hora vai acontecer. E eu lembro que ela tentava disfarçar a alegria dela, de eu estar indo sair com Elias. Mas eu falei, mãe, você não tá conseguindo nem disfarçar, que você tá tão alegre de eu estar saindo com Elias. Ela, não é nada não. Sendo que ele era o genro que ela tanto orava pra ter. Ela sabia que eu ia viver uma estação de alegria. E hoje, de fato, eu sei a diferença do que é um casamento ruim. Eu sei o que é um casamento ruim. E eu sei o que é ter um casamento bom. O que é ter um casamento de verdade. E eu posso dizer, Deus faz. Porque Deus, ele não olha pra toda divorciada e coloca tudo no mesmo saco. Cada um tem uma história. Tem gente que entrou no casamento porque pai quis, porque pai mandou. Né? Tem ocasiões assim. Tem pessoas que entraram em casamentos por situações diversas. Deus, ele conhece a história de cada um. E ele não olha todos pela mesma perspectiva. Ele sabe a dor, ele sabe o processo. Então, abra seu coração para Deus. E ele sabe reconstruir qualquer ruína. Eu um dia fui ruína e hoje eu sou uma mulher reconstruída. Ele me reconstruiu por dentro. E hoje é possível ver os frutos do que Deus fez. E eu digo, não é mérito meu. Foi Deus. Foi a mão dele. Foi ele quem fez. E eu sou grata ao Senhor por isso. Por isso que eu sei o que Deus fez na minha vida. Uau. Nossa, que lindo. Ai, Jesus, estou me acabando hoje. A maquiagem linda, mas, gente, como que estou sendo edificada. E realmente você falando, mães, não desistam dos seus filhos. E para uma mãe, é desafiador olhar para o seu filho, para a sua filha, vendo uma circunstância dessa. Um casamento que sabe que não é bom. Imagina não é de uma mãe. bom, que vai passar por desafios. E nós, como mães, sempre estamos querendo poupar os nossos filhos, né? Sim. Então, assim, eu aí com meu filho de 16 anos, eu fico vendo ele tomando as suas decisões. Sim. E a gente tem que deixar... Tendo autonomia. Né? É gostoso e, ao mesmo tempo, é aquele receio e aquele descansar em Deus, sabe? Porque eu acredito que nesse tempo é aquela coisa assim, descansar no Senhor. Continuar orando, mas não é aquele momento mais de ficar falando, insistindo, como, sabe, orar, fala quando precisa e deixar. Mas, mãe, nunca desista dos seus filhos. Porque realmente, eu sou prova disso também, Jennifer. Minha avó, fui criada pela minha avó e ela nunca desistiu de mim. E hoje, assim, eu louvo a Deus também, porque foi os joelhos dela, que por isso que eu estou aqui hoje. Uau. Por causa dos joelhos dela. Se eu fosse olhar também por tantas falhas que ficaram, lacunas que não foram preenchidas, mas eu louvo a Deus. E muitas vezes eu já liguei para ela e falei, mãe, obrigada pelas suas orações e pelo seu joelho, porque quem via minha história, quem me conheceu, quem me via ele crescer, eles falavam, com certeza, você não vai dar em nada. Não vai dar em nada, porque eu olhava a história da minha mãe e olhando para aquela menina crescendo, uma menina sem mãe, sem pai. E o que essa menina iria se tornar? Uma mãe que nunca casou, que tinha 2 filhos, cada um de pai diferente. E hoje eu casada, mãe de 3 filhos, com um único marido, graças a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus. E louvado seja o Senhor, porque tudo é a graça dele, é a misericórdia. E louvado seja o Senhor pelos joelhos da minha avó. Porque eu não sei onde que eu estaria hoje. Se não fosse ela. Se não fosse ela. ela. E você teve a oportunidade de, anos depois,
trazê-la aqui para os Estados Unidos, porque a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei na sua casa foi a foto da sua avó na geladeira. Ela indo, você poder dar esse privilégio a ela de trazê-la para os Estados Unidos, levá-la para passear em Nova York. Uau! Deus faz. Deus faz. E foi realmente, assim, foi gratificante dizer assim, como gratidão, sabe? E de dar aquilo que talvez ela nunca sonhou, em sabe? Viver. Em viver, entrar em um avião, sabe? Uau, que então, lindo. assim, pra ela foi muito, assim, foi desafiador ao mesmo tempo colocá-la, né, em um avião. Mas realmente foi como dizer, mãe, obrigada. E eu estou honrando a sua vida, né? Então, Nossa, assim, Deus faz. Deus faz. Eu acho que não tem mensagem mais para deixarmos, né? Nossa, que realmente foi um tempo muito gostoso. Verdade. E fui tocada profundamente. Glória a Deus. Jesus é bom, né? Muito. Jesus é bom. E Ele faz. Só Ele faz. Tipo, o que vivemos hoje, eu acredito que o que você vive hoje, o que você já viveu, né? Como você diz, eu provei das duas coisas. O que é ter um casamento na plenitude no Senhor e ter um casamento fora da vontade do Senhor. Então, assim, e hoje você pode olhar e dizer com propriedade, Deus faz. E hoje o que eu vivo realmente é porque Deus faz. E eu também posso dizer, o que eu vivo hoje é porque Deus faz. Verdade. E só Ele pode fazer. Mas eu não sei se você teria alguma mensagem, porque eu acho que foram muitas mensagens, já fomos muito abençoada. E, nossa, gente, eu tento achar palavras, mas não consigo. Fui muito ministrada. Amém. Eu falo assim, acho que ela tá ministrando pra mim. Eu tô aqui, Senhor, só o Senhor faz essas coisas, né? Amém. E não, assim, que privilégio, né? Tô tendo aqui eu e ela e esse bate-papo gostoso. Sim. E sendo abençoada e ministrada pelo Senhor através da sua vida. Amém. Mas se você tiver alguma palavra, deixe uma palavra aí para as mulheres. E eu vejo que é o ponto que Deus tem te usado, sim, né? Mas eu lembrei de uma coisa que eu queria te perguntar, mas agora eu vou perguntar. Sobre o Reborn. Foi aí depois que nasceu o Reborn? Foi depois. Depois dessa... eu casei, né? Vivi essa restauração na minha vida. E como nasceu? Porque eu poderia fazer... Ninguém precisava saber da minha história. Ninguém. Não tenho filhos. Se eu não quisesse contar e todo mundo achar que o Elias foi meu primeiro casamento, seria assim. Né? Sim. Se eu não contar, alguém vai saber? Sim. Que eu já fui casada? Pouquíssimos vão saber. Uns amigos muito antigos que vão saber. Para esse novo nível que Deus está me levando, eu não precisava ficar falando, eu não precisava ficar anunciando isso. Mas Deus, ele começou a me incomodar. Porque é muito fácil você ficar na sua zona de conforto de você não contar a sua história de dor. Né? E você não contar o seu lugar de vergonha. E Deus começou a falar que nesse lugar, que eu não tinha que ter minha vida por preciosa, que eu tava assim, colocando a minha vida por preciosa. Sendo que pra você viver o evangelho, você não pode ter sua vida por preciosa, porque não é sobre você. É sobre o que ele vai fazer através de você. Imagina, se eu não tivesse contado o meu testemunho, olha quantas mulheres não teriam sido alcançadas. Deus começou a me incomodar profundamente. E aí eu comecei a conversar com o Elias. O Elias sabe toda a minha história, óbvio. Falei assim, amor, Deus tá falando o que é pra contar a minha história? Ele pode contar. Não tem problema nenhum. Uau. Tipo assim, ele poderia dizer, não, vou ficar ofendido. Sim. Não quero que você conte. Momento nenhum Elias falou que não era pra eu contar. Ele falou assim, pode contar. Eu acho que você precisa contar. Eu acho que vai abençoar a vida de muitas mulheres. Então ele me liberou. Sim. Aí eu já estranhei. Aí fui conversar com os meus pastores também. Fui falar, olha, Deus tá me trazendo isso. Amém. Conta sim. Eles começaram a me abençoar também. Falaram, ó, só cuidado. Tenta não expor determinadas coisas. Principalmente nomes, né? Não precisa ficar expondo descaradamente. Tem que ter uma sabedoria para você contar um testemunho. E eu fui instruída também para contar esse testemunho. Porque senão fica testemunho. Tem gente que faz do testemunho testemunho. E aí eu fui instruída pelos meus pastores. E Deus começou a usar várias pessoas e dizer, você precisa contar. Eu ainda estava na dúvida. E eu lembro que uma amiga foi tomar um café comigo e ela disse, Jennifer, Deus manda te dizer que não é para você ter sua vida preciosa. Uau. Para! Não é sobre você. Você não tem ideia das pessoas que você vai alcançar através do seu testemunho. Ai, meu Deus. E eu me lembro que o primeiro culto do Geração Reborn,
Eu lembro que eu fui dormir 3 da manhã, tentando escrever um esboço para pregar. Tentava. E não saía nada. Nada. Praticamente. E Deus falava só sobre reconstrução. Só sobre reconstrução. Quando eu cheguei lá, eu entendi. Deus, o Senhor quer que eu conte o meu testemunho. Uau. E aí eu contei meu testemunho, foi nesse culto. Subi o vídeo no YouTube e foi esse vídeo que viralizou. Eu nem sabia, só subia, não tinha muitos inscritos no canal. E quando uma amiga me falou, você viu que seu vídeo viralizou? Então foi o vídeo da minha maior vergonha. Que Deus usou pra glória dele. Amém. É isso Que Deus faz. usou pra honra dele. Então aí nasceu Geração Reborn. Porque eu entendi que eu precisava ensinar as mulheres, ou ensinar com aquilo que eu aprendi, que a restauração começa no lugar secreto. Eu não viveria bênçãos que eu vivi se eu não tivesse orado. Como eu aprendi a orar, como eu aprendi a buscar, como eu aprendi a depender, como eu aprendi a descansar. Não sou a pessoa mais perfeita, não sou a pessoa que mais ora no mundo, não acho isso. Sou igual a muitas, igual a você. Mas eu aprendi a acessar um lugar na presença de Deus e buscar ter uma constância, que eu acho que é o maior desafio da vida cristã. Verdade. E aí Deus nos deu um devocional, que é um ciclo de 6 meses, que a mulher escreve o que ela entendeu da palavra, ela tem um guia para oração, tem uma playlist de música de louvor e adoração, um QR Code que ela aponta a câmera do celular e já vai para uma playlist de louvor e adoração. E assim nasceu o Planner Devocional Geração Reborn, que hoje já estamos na nossa 3ª edição. Uau, que A primeira edição, assim, voou, questão de meses acabou. Foi uma coisa, assim, de Deus. Porque eu quis fazer realmente algo que eu fazia no meu caderno. Algo que eu fazia no meu secreto. Então, eu repliquei o meu tempo com Deus dentro de um planner. Eu formatei dentro de um planner. Sim. Por exemplo, eu não consigo fazer devocional sem louvor. Então, eu coloquei um QR Code com uma playlist. Porque eu entendo que isso te introduz, prepara o teu espírito para se conectar com Deus. Não tem como fazer devocional sem palavra. Então, eu coloquei lá um mini estudo bíblico para você fazer, você anotar, você escrever. E outra, eu sempre escrevi. Desde a minha adolescência, eu tenho cadernos e cadernos do meu devocional. Porque eu sempre escrevi. Então, a gente precisa ter esse hábito de escrever e registrar aquilo que Deus nos entrega. Então, assim foi nascendo o Planner. E nós estamos lançando a 3ª edição aqui nos Estados Unidos. Estamos muito felizes. Eu quero participar. Então, já foram mais de 3.000 planners, né? Uau, que bênção. E agora nós estamos aí com a 3ª edição para abençoar mulheres, com uma roupagem diferente, com, né, algumas coisas diferentes que Deus foi nos dando. Que legal. E assim posicionando mulheres a serem constantes, porque esse é o desafio do tempo devocional. Sim, é verdade. E é isso aí que você falou, Deus usa a nossa dor para sarar outras, alcançar outras, né? Que coisa linda. Isso. Que coisa linda Deus Exatamente. faz. Mas primeiro nós precisamos nos expor, né? Exato. Nos expor, eu acho que... Expor nossa vulnerabilidade, né? Sermos vulneráveis, né? E tipo, porque às vezes queremos ser curadas, né? Oramos, pedimos ao Senhor, jejuamos e clamamos e parece que não acontece a cura. Porque eu tenho a parte do confessar, né? Não confessa. Não expõe. Não expõe. E porque sabe que é um lugar doloroso, um lugar de muita dor, né? Porque já passou e sente. Então, às vezes é melhor, deixa aqui quietinho, que tá bom, né? Mas quando Deus quer fazer, ele fala, não, filha, se você quer fazer... e se você quer que eu faça algo através da sua vida, então precisa tirar essas cortinas, precisa tirar esse curativo, precisa tirar essa casquinha e para Deus fazer. Mas Deus é bom. Exatamente. É doloroso, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. E vai Amém. valer a pena, mulher. Você que Isso tá aí. aí do outro lado, talvez com uma dor, com algo que você está vivendo e que você sabe que precisa ser curada, mas tem medo de tirar essa casquinha, esse curativo, pode ter certeza, vai valer a pena. Então, assim, se levante e que tem muitas aí que está disposta a te ajudar também a passar por esse Com processo. certeza. Porque Deus vai colocando, né? Pessoas Pessoas no nosso caminho para nos ajudar e tudo isso.
Mas vamos ficando por aqui. Amém. Gente, ó, e não esqueçam de se inscrever em nosso canal. Com Dê o seu like, certeza. compartilhar também lá no Da Sim. Jennifer também. Vai lá também. E também o Planner, né? Tá, Isso. eu quero saber mais, que eu quero participar Sim, também, gente. sim. Então, mas vamos ficando por aqui, mas eu quero que você deixe uma palavra aí para as Amém. mulheres. Quero dizer pra você, mulher, não desistir, né? Não desista na jornada dos propósitos que Deus tem pra sua vida. Porque por mais que talvez hoje você olhe e você diga, não tem como. Não tem da onde sair, não tem como eu viver isso, porque eu já estive nesse lugar. Deus faz. Deus faz surgir da onde você nem imagina, para poder te abençoar, para poder cumprir as promessas dele na sua vida e que você viva o seu processo de reconstrução, libere o perdão necessário que é necessário, ou o perdão que é necessário liberar nessa jornada, coloque realmente Deus como sua prioridade, como a sua busca, não só com o coração interesseiro, eu vou colocar Deus como prioridade para obter dele bênçãos, não, mas porque o ama, mas porque tem um coração realmente convertido, transformado e deseja conhecer mais de Deus. Então, quando você fizer isso, você vai estar preparando o terreno do seu coração para frutificar, para ser abençoado. E tudo que for plantado vai prosperar de forma abundante na sua vida. E você vai frutificar abundantemente em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ficando por aqui. Amém. E eu quero te agradecer novamente. Amém. Né, que eu sei que você tá muito corrido, bem Aham, tumultuado, sim. muita, né, agenda cheia. E eu quero te agradecer. Amém. E também a Keila, né, que fez Sim, essa conexão. verdade. Agradecer Um beijo. ela, um beijo pra ela. E obrigada por ter tirado Amém. esse tempo aí para conosco. Eu me sinto super honrada. Amém, Gente, amém. um beijo para vocês. Nós vamos beijo. ficando por aqui. E vai ter vai ter volta, né? Vai, em Vai nome ter de volta, Jesus. em nome de Jesus. Quando você estiver por aqui, ó, já Yes. pode Pode colocar deixar. lá o Podfly. Porque juntos podemos voar. Verdade.